Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Filipe Anel. Em Portugal, os números contam uma história preocupante. Os homens vivem em média menos 7 anos do que as mulheres e resistem muito mais do que elas a procurar ajuda médica. Muitas vezes, este afastamento dos cuidados de saúde deve-se a uma barreira cultural, à ideia do homem super-herói, que acredita que não adoece e que cuidar de si mesmo é um sinal de vulnerabilidade. No entanto, a saúde masculina exige uma atenção que vai muito além de tratar a doença. Passa por saber como alimentar o corpo e como praticar exercício de forma inteligente em cada fase da vida. Desde os jovens que se perdem em dietas e suplementos da moda, passando pelos homens que enfrentam o abrandamento metabólico aos 40 ou 50 anos, é fundamental separar a moda da medicina e entender que o músculo é, na verdade, um órgão essencial para a nossa saúde geral. É por isso que o Haja Saúde de hoje é inteiramente dedicado ao exercício e nutrição no masculino. Para falar sobre este tema, senta-se no consultório Bárbara Silva, médica de família na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Plátanos, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda, doutoras. Muito obrigada pelo convite. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Como eu disse há pouco, as estatísticas não mentem. Os homens vivem menos e vão menos vezes ao médico. Isto acontece de facto porque acham que são super-heróis, pensam que não adoecem. É isso que vê no seu consultório. Ainda há muito aquela ideia de que os homens são os provedores da família, ou a cabeça de casal, que sou o elo mais forte nos homens mais jovens. Isto já não se verifica tanto, felizmente, mas homens na casa dos 50, 60 anos, muitas vezes só vêm já, em último caso, quando já não aguentam, ou quando foi a filha, ou a esposa, que quase que os obrigou a irem, e muitas vezes o que acontece é que quando chegam à consulta já vêm com doenças cardiovasculares estabelecidas, como a hipertensão, como a diabetes, ou com lesões articulares já em fases muito avançadas, o que dificulta no tratamento, e depois temos de iniciar às vezes mais do que um fármaco de uma vez, e obviamente que para uma pessoa que não queria ir ao médico, ter de começar mais do que um fármaco é logo ali os alertas todos a soar, porque acham que não precisam nada daquilo e é um exagero, e não é bem isso que acontece, não é? Se realmente precisam, podiam era ter começado um bocadinho mais cedo. Para perderem o medo, em que é que consiste uma consulta de rotina com o médico de família? Uma primeira consulta. Não é assim nada do outro mundo. Começamos por fazer uma avaliação do peso, da altura, portanto calculamos o índice de massa corporal e depois, consoante a pessoa que temos à frente, e na maioria das vezes a partir dos 50 anos ou até um bocadinho antes, fazemos uma avaliação analítica, pedimos análises gerais, onde vemos como está o perfil lipídico, nomeadamente o colesterol, como é que está a glicémia, portanto o açúcar, entre outras coisas, a função renal, a função hepática, como é que está a funcionar o fígado e os rins, e a partir daí dessas análises conseguimos estabelecer qual é o risco dessa pessoa vir a ter um problema cardiovascular no futuro. Pronto, temos de começar realmente a nossa intervenção, tentar proteger aquele homem, que muitas vezes passa não só por medicamentos, se for possível até evitamos, obviamente, mas muito pela alteração do estilo de vida e pelo exercício físico. Vamos pensar que é uma espécie de revisão, como se faz a revisão ao carro, mal comparando. Exatamente. Não se deve falhar a ida ao médico de família, à consulta, pelo menos de quanto em quanto tempo? Diria que a partir dos 50 anos, uma vez por ano.
Até lá, se a pessoa considerar que realmente tem um estilo de vida saudável, se calhar podemos espaçar mais um bocadinho. Vai uma vez aos 20 anos, depois diria, sei lá, 5 em 5 anos. Não há assim nada propriamente definido, mas a partir dos 50, pelo menos uma vez por ano, acho que Não é muito difícil. A nutrição é talvez o tema onde existe mais confusão e mais desinformação. Vamos começar por aquilo que se mantém ao longo da vida. Quais são as bases nutricionais que se mantêm inalteradas para o homem, independentemente da idade? O que é que tem mesmo que comer? isto para o homem é hoje em específico, mas na verdade funciona para o homem e para a mulher. Evitar tudo o que são calorias ou nutrientes que não são interessantes do ponto de vista nutricional, como os açúcares, os alimentos processados, e focarmos muito mais numa alimentação mais natural, digamos, com nutrientes mais interessantes, como a proteína, como as gorduras saudáveis. E nas gorduras saudáveis está a incluir, por exemplo, o azeite, o abacate, os frutos secos. E claro, a hidratação, isso aí é fundamental. A hidratação é das coisas mais importantes e muitas vezes é negligenciada, acho que só por desinformação, por não terem noção da importância. Provavelmente as pessoas não têm noção de que o músculo é composto por cerca de 75% de água. Uma desidratação de apenas 2% já compromete a força, a resistência e a capacidade de recuperação. É imenso. Nós somos água, água, água. Exato. Em quase todas as emissões falamos sobre isto. É, porque realmente a grande parte do nosso corpo é água e se nós sem água não vivemos. Nós não sobrevivemos sem água durante mais do que 24 horas. Uma desidratação de 2% pode levar logo a um desequilíbrio, uma dificuldade na recuperação muscular, um cansaço, a fadiga. Não nos custa nada beber pelo menos 1,5 litro de água nesta altura do ano, muito mais ainda, porque perdemos muito mais através do suor. Portanto, alertar aqui para a necessidade da hidratação. Não beber água pode ter influência nas câimbras também. Sim, sim, não é só a falta do magnésio, que é aquilo que nós Uhum. pensamos logo à partida, que sim, é uma das causas principais, mas a falta de água muitas vezes acaba por também ter aqui muita influência. Para os jovens existe algo que é terrível, acne. Um terror, a pele cheia de borbulhas. Ficam logo ali completamente desanimados, já não querem ir para a escola, às vezes, querem se esconder em casa. Existe uma relação comprovada entre a dieta e o acne na adolescência? O que conselhos é que pode dar? Não só a alimentação, obviamente, mas a alimentação também tem aqui um papel, nomeadamente os alimentos que são ricos em açúcar. Os doces, os refrigerantes, lá está, muitos alimentos processados podem aumentar a probabilidade de uma quantidade de acne muito mais substancial. O chocolate, com certeza, não é? Exatamente. Tudo o que é doce, os croissants, os donuts, essas coisas todas, tudo isso é praticamente só açúcar. Depende, são todas as coisas que sabem bem, no fundo. É o que nós costumamos dizer, o que sabe bem normalmente faz mal, que é uma pena. Se o acne for muito intenso, não é? Se for uma acne muito severa, claro, ir ao dermatologista, não é? Obviamente, sim. Posso dar aqui uma dica muito básica que todos os adolescentes conseguem fazer em casa, é porque o acne não é mais do que a acumulação de sebo, um excesso de sebo que a nossa pele produz. Portanto, isso é gordura, digamos, assim em termos leigos. O que se deve fazer é uma lavagem da pele do rosto, de manhã e à noite, e eventualmente a aplicação de um creme próprio para a acne, ou seja, que não são tão hidratantes e acabam por ajudar a controlar um bocadinho a produção do sebo. Mas é bom saberem a solução, não é? Sim, há imensa. Se não resolver desta forma, que é a base, digamos, obviamente consultar um médico de família, nós também podemos ajudar de certa forma, e depois, claro, os dermatologistas, esses então são os especialistas no assunto. Para um homem nos seus 20, 30 anos, o que é que deve priorizar na alimentação? Nesta fase, o metabolismo é geralmente mais alto. Devemos nos focar aqui na construção de reservas para o futuro, portanto, criação do músculo. Para isso, sobretudo, a alimentação com uma preocupação extra na proteína, tudo o que é carne, peixe, ovo, e depois também os hidratos de carbono mais complexos, como por exemplo o pão escuro, de sementes, coisas integrais, e obviamente criar hábitos para o resto da nossa vida. Se nós criamos hábitos quando somos jovens, é mais fácil mantê-los até a idade idosa do que dizermos a uma pessoa de 70 anos para mudar agora todo o estilo de vida que teve até hoje. É curioso que durante muito tempo aquilo que eram os produtos integrais eram consumidos mais pelas pessoas com menos capacidade financeira e agora é o contrário. Às vezes caríssimo um pão
com um cereal especialíssimo, o mais integral possível. É a alimentação que se tinha antigamente, digamos, acaba por ser um bocadinho melhor, porque era muito mais natural, muito menos processada do que aquela que existe hoje em dia, em que é tudo embalado, tudo processado, tudo cheio de aditivos. Portanto, quanto mais natural, melhor. Eu acho que nunca é demais dizer aos jovens que a dieta mediterrânica, que é a nossa, não é Precisamente. pão, azeite. E está cada vez mais na moda, digamos, a dieta mediterrânica, porque tem efeitos ótimos na saúde, está mais do que comprovado. Muitos, jovens e homens que praticam musculação seguem bulking, ganho de massa, e cutting, perda de gordura. Estão muito na moda também. Como é que a medicina de família vê estas escolhas? É uma questão pertinente, realmente os jovens cada vez mais estão a aderir a estas tendências. O bulking clássico, muitas vezes chamado dirty bulking, é onde se come tudo o que aparece à frente para ganhar peso, e isso pode ser perigoso. Este aumento excessivo de calorias pode levar a um aumento precoce da resistência à insulina, pode levar ao aumento do colesterol, ao aumento da gordura visceral, que é inflamatória. E, portanto, o que nós muitas vezes acabamos por recomendar é o lean bulking, que consiste num excedente calórico ligeiro, portanto, ali à volta das 200, 300 quilocalorias acima do habitual, e focado em alimentos reais e em proteína suficiente. Portanto, aqui o objetivo deve ser o ganhar músculo e não apenas peso da balança, ou seja, ganhar músculo e não ganhar apenas massa gorda, porque essa aí sim é prejudicial à saúde. Iam tomar só pós que vêm em latinhos. Exatamente. Os alimentos reais têm proteína. Por exemplo, o whey, que é um desses suplementos muito na moda, não passa de uma proteína que nós conseguimos arranjar em qualquer alimento, o peixe, a carne, o ovo, que são muito mais saudáveis do que esse tipo de suplementos. E não acho que não há comprovação, pelo menos que eu tenha encontrado, que seja melhor do que a proteína dos alimentos verdadeiros, digamos. Costumo dizer comida de astronauta é comida de astronauta. Exato, tudo em pacotinhos, sim, sim. Também, deve ser gradual, portanto, para não sacrificar, lá está, a massa muscular, Uhum. e para não causar déficits de micronutrientes que podem depois afetar a imunidade. Há muitas modas à volta desta questão do corpo e os homens cada vez mais se aproximam dos conceitos, dos desejos das mulheres, de uma Exato. estética ideal, não é? Idealizada, que passa muito pelas redes sociais, por protótipos ou por ideais até praticamente inalcançáveis. Quando um homem chega aos 40 ou 50 anos, o que é que muda com a andropausa e com o abrandamento metabólico? A resistência à insulina torna-se mais comum e, portanto, temos de ter aqui uma atenção na redução da carga glicémica. Menos açúcar? Exatamente. Devemos aumentar os antioxidantes, por exemplo, os frutos vermelhos, os vegetais de folha verde escura, e devemos também aumentar um bocadinho o HDL, ou seja, a gordura que nós consideramos a gordura boa, o colesterol bom, o abacate, o azeite, os peixes gordos como o salmão, a sardinha, a cavala, o atum. E depois sementes de chia, de linhaça, frutos secos, não só porque são gorduras boas, mas também porque o HDL é um precursor da testosterona e vai reduzindo com a idade e, portanto, se aumentarmos este tipo de gorduras, temos aqui um potencial para aumentar a testosterona, que é uma das coisas que os homens muitas vezes também querem e se focam imenso nesse valor. Fala-se muito da menopausa, fala-se muito pouco da andropausa, ainda tem muito estigma. 60 anos, ainda maior a perda de massa muscular e a necessidade de proteína aumenta. A necessidade de proteína aumenta porque, por si só, nesta idade existe uma coisa que é a sarcopenia, que é a redução da massa muscular, portanto há uma dificuldade na absorção da proteína, então devemos ter ainda um foco mais redobrado no consumo de proteínas. Nesta idade, ali à volta dos 60 anos. Aliás, duas das coisas também importantes aqui nesta idade são o cálcio e a vitamina D, porque a osteoporose é muito mais associada às mulheres, mas também existe nos homens. Um em cada 5 homens acaba por ter uma fratura relacionada com a osteoporose e isso pode limitar muito a vida no dia a dia. Anca, pulso. Sim, sim, sim. A banca normalmente é aquela que acaba por limitar mais o estilo de vida. A pessoa pode não recuperar bem, não conseguir ter uma marcha eficaz, mas claro, pode ser da anca, mas também do punho, das vértebras, portanto da coluna vertebral. É importante fazer densitometrias também nos homens. O que é e quando é que se começa a fazer? Todos devem fazer? Então, a densitometria, para simplificar, uma espécie de um raio-x que se faz normalmente a um osso da vértebra e do fémur, ou do punho, dependendo aqui das situações, e que avalia a fragilidade do osso. Não fazemos a toda a gente por rotina, avaliamos a pessoa
e tentamos perceber se tem fatores de risco para ter osteoporose e se sim, avançamos para confirmar qual é o seu valor da densitometria. Vamos falar sobre o bicho-papão. Para homens e mulheres, o peso. O que é o peso ideal? Como é que se determina? É um número que se tem na balança? Mede-se com outros indicadores? O peso ideal não existe, digamos. Nós baseamos-nos muito no índice de massa corporal, que não passa de uma relação entre o nosso peso e a nossa altura. No entanto, o peso pode dever-se à massa muscular, mas também a massa gorda. Então, uma pessoa até pode ter um índice de massa corporal muito elevado, mas à custa de massa muscular, e isso é bom. Já se for à custa de massa gorda, já não é tão bom. Portanto, nós também temos de avaliar o tipo de pessoa que temos à frente, depois através das análises também dá para percebermos mais ou menos se a pessoa tem colesterol alto e se realmente é um falso magro, como nós costumamos dizer. Portanto, tem um índice de massa corporal normal, mas acaba por ter um índice de gordura muito elevado. Quais é que são, de facto, os riscos da obesidade para a saúde masculina? A acumulação de gordura abdominal é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, portanto, a hipertensão, a diabetes e também para alguns tipos de cancro. Para além disso, uma coisa que muitas vezes fica esquecida e para os homens acaba por ser também muito importante, é uma coisa que afeta muito em termos psicológicos, é a disfunção erétil. Isto também está diretamente relacionado com a obesidade e com a testosterona baixa, Daí a importância do exercício, obviamente. Sim. porque a barriga não aparece de repente. Não, é uma coisa que se vai construindo. Se vai construindo. Eu costumo dizer, o exercício mau é só aquele que nós não fazemos, porque que sejam só 5 minutos ou 10 minutos diários, ao final da semana já são se calhar 60 minutos, não é? Portanto, é melhor fazermos pouco do que não fazermos nada. Estou sempre a dizer isto. Agora, para um homem que quer perder peso de uma forma saudável e sustentável, quais são as estratégias mais eficazes? Ora, não há aqui, não há milagres. Obviamente, todos nós gostaríamos de perder peso do dia para a noite, mas isso não acontece, nem sequer seria saudável. E, portanto, isto passa aqui por uma coisa matemática que é o déficit calórico. Fechar a boca. Ingerir menos calorias do que aquelas que gastamos, que é o que normalmente não acontece. Nós, por norma, ingerimos muito mais calorias do que aquelas que gastamos, sobretudo porque os nossos trabalhos agora são muito sedentários, passamos o dia sentados em frente a uma secretária, sentados no carro. E comemos doses muito grandes também. É verdade, comemos, e às vezes comemos muito poucas vezes ao longo do dia, e tanto quando comemos, vamos cheios de fome e comemos tudo o que nos aparece à frente, enquanto que se nos alimentássemos 3 em 3 horas, com quantidades um bocadinho mais pequenas, faria muito mais sentido. Trocar o prato por um pires. Exato, no fundo, é uma boa solução. Como eu estava a dizer há bocado, a proteína é super importante. Obviamente, tudo que são hidratos de carbono complexos, como os alimentos integrais, tudo que é fruta, vegetal, leguminosas, são super importantes, aliadas, obviamente, à hidratação, o que é importantíssima, e, obviamente, ao exercício físico. Em relação ao exercício físico, pronto, tanto o cardio como o treino de força, ambos são importantes, temos de fazer aqui uma gestão dos dois. E claro, as duas coisas que também são importantes aqui na perda do peso, que é a gestão do stress e de um sono reparador. Fazemos agora uma pequena pausa na conversa para escutarmos as informações úteis deste episódio, como sempre com a Diana Ralha. Voltamos já a seguir. Até já. No verão sorrimos mais. Há fotografias, reencontros, férias, festas geladas, bebidas frescas e conversa à mesa até às altas horas da madrugada. Mas um sorriso bonito não é apenas um sorriso branco. É, acima de tudo, um sorriso saudável. Nas informações úteis desta quinzena, fomos recuperar conselhos de uma conversa do 24º episódio do podcast Haja Saúde que mantivemos com Elsa Alcobaça, médica dentista e coordenadora do Serviço de Saúde Oral da ULS Médio Tejo. A primeira ideia a fixar é esta: a saúde oral faz parte da saúde geral. A boca não serve apenas para sorrir, serve para mastigar, para falar, saborear alimentos e viver com mais conforto e confiança. E quando os dentes ou as gengivas não estão bem, isso pode afetar a alimentação, a digestão, a autoestima e a qualidade de vida. E no verão há alguns desafios extra. Comemos mais fora de horas, bebemos mais refrigerantes, sumos, limonadas, cafés, gelados e snacks. Não é preciso viver com medo de comer um gelado, como é óbvio, mas convém lembrar que os açúcares e os ácidos alimentam bactérias e podem contribuir para cáries e o desgaste do esmalte. Por isso, o básico continua a ser o mais importante.
Escovar os dentes todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. E uma delas deve ser antes de deitar. À noite, esta escovagem é mesmo essencial. A escova deve chegar a todas as faces dos dentes, por fora, por dentro e na zona da mastigação. E deve ser trocada no máximo de 3 em 3 meses. O fio dentário também conta e deve ser usado antes da escovagem para retirar restos de alimentos que ficam entre os dentes. Depois, a escova completa o trabalho. Outro cuidado simples, depois de bebidas ácidas como limonadas, refrigerantes, sumos cítricos, deve beber um copo de água para ajudar a limpar e equilibrar a boca. Nas crianças, os cuidados começam cedo. Assim que há dentes, deve haver uma escovagem. E mesmo antes dos primeiros dentes nascerem, pode limpar suavemente a boca e as gengivas, criando desde cedo este hábito. E quando deve pedir ajuda? Se tiver dor de dentes, sensibilidade persistente, uma cavidade, sangramento das gengivas, um mau hálito que não passa ou uma ferida na boca que não cicatriza, não adie. O médico dentista não serve apenas para tratar de dores, serve sobretudo para prevenir problemas. E neste verão, cuide do seu sorriso, não só para sair bem na fotografia, mas para viver melhor, comer melhor e sorrir com toda a saúde. Estamos de volta à conversa. Hoje falamos sobre exercício e nutrição no masculino. Para falar sobre este tema, senta-se connosco Bárbara Silva, médica de família na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Plátanos, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. No exercício, nós vemos em todo lado muitos homens a correr, não é? Cardio, 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 ou então a fazer a musculação no ginásio. Qual é, afinal, o equilíbrio ideal para a saúde dos ossos e para a saúde dos músculos? Pronto, o ideal é mesmo um equilíbrio. Fazer ambas as coisas. O cardio, como a própria palavra nos leva a entender, é boa para a parte cardíaca, para o coração. Mas o treino de força, tanto a musculação, é muito importante para proteger os ossos e as articulações. Ossos fortes e ligamentos fortes. Portanto, se nós não fizermos exercício há 10 anos e de repente começamos a correr maratonas, claro que os ligamentos, as articulações vão se ressentir. Portanto, temos de começar lentamente e ir avançando a partir daí, com calma. E também existe o oposto, não é? Porque o exercício vicia. É verdade, há pessoas hoje em dia viciadas no Aerox e nas boxes do CrossFit. Não é que seja um mau vício, há vícios muito piores do que esses. Ou seja, adrenalina como um exercício, sim, mas QB. Exato. O outro mito é o no pain, no gain. Portanto, sem dor, não há ganho nenhum. É um mito, como existem tantos outros. É normal ter uma dor muscular generalizada umas horas depois de treinarmos, mas essa dor acaba por ir melhorando com o movimento. Outra coisa é ter uma dor muito forte numa zona muito específica e que não alivia, antes pelo contrário, só tem tendência a piorar. Isso aí é um sinal de alerta. Quais são as lesões mais comuns que aparecem no consultório consoante cada idade? Ora, aqui, por exemplo, nas pessoas jovens, o que nós vemos mais são lesões agudas, as entorses, as rupturas de ligamentos, as distensões musculares. Podemos tentar evitá-las se fizermos alongamentos, se aquecermos antes de fazer aqui o exercício físico. Temos também lesões mais típicas nos homens, um bocadinho mais idade, que são as lesões de sobrecarga, digamos. Tanto as tendinites, os problemas do ombro, portanto ali da coifa dos rotadores, as hérnias discais por má postura, ou por ali um bocadinho de técnica errada no ginásio. Treino acompanhado, sempre. Gosto de ter um PT, portanto um personal trainer, ou então estar num ginásio em que alguém nos vai dizer: olha, estás a fazer este movimento errado, vais-te magoar aqui ou ali. E depois há aquela ideia muito masculina que é suar, 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 suar. Como se suar significasse queimar gordura, não é verdade? Não, é um mito. O transpirar não é mais do que o corpo a tentar regular a sua temperatura através da perda de água, mas através da perda de água perdemos também minerais. Não se perde gordura. Há também esta ideia de que é preciso comer proteína logo a seguir ao treino. Também não faz sentido. E é muito mais benéfico a proteína que nós comemos ao longo do dia inteiro do que ter ali a correr a seguir ao treino para beber. Normalmente é para beber aquela proteína ou comer aquele ovo ou o que seja. Não faz muito sentido. Quais são os riscos reais de passar 8, 10 horas por dia sentado? Isto é o que nós chamamos o sedentarismo, típico dos dias de hoje, porque a grande parte das profissões são assentadas numa secretária,
Os riscos, claro, aumentamos aqui muito o risco cardiovascular, porque acabamos por aumentar os níveis da obesidade, e como eu já falei atrás, a obesidade acarreta todos os outros problemas. E aquela ideia de que, ok, eu passo o dia todo sentada, mas depois eu faço ali um bocadinho de exercício no final do dia. Sim, é melhor fazer o exercício do que não fazer. O que eu costumo dizer é, ok, fazer exercício físico, obviamente, quando podemos, mas tentar adaptar o nosso dia a dia para fazer também pequenos movimentos. Às vezes é o suficiente levantarmos, em vez de telefonar para uma colega, levantarmos e irmos lá. Só esses 2 minutinhos várias vezes por dia podem fazer diferença. Só o agachamento, aquilo que nós fazemos para sentar da cadeira e a força que fazemos para levantar da cadeira faz já conta. Trocar o elevador pelas escadas, enfim, todas aquelas coisas que não Exato. apetece fazer. Mas que fazem toda a diferença isso, e deixar o carro um bocadinho mais longe do trabalho ou de longe do supermercado. Levantar para ir beber água. Exatamente. São pequenos, grandes incómodos, Exato. mas dão grandes resultados. Afinal, qual é a importância dos músculos? Servem para mexermos, nós sabemos, mas porquê que ter músculo é importante? Os músculos, têm uma função importante, que é eles libertam umas substâncias que se chamam as miocinas. Podem ajudar a reduzir a inflamação, a melhorar a sensibilidade, à insulina. Pronto, isto aqui é bom, pode evitar depois a diabetes no futuro. E podem ajudar também na saúde cerebral. Portanto, é um órgão importante, sim, mas, com contrapeso e medida, como costumamos dizer. Para quem é absolutamente sedentário e quer começar a exercitar-se, por exemplo, aos 50 anos, o que é que aconselha? Uma caminhada, assim logo à partida, uma caminhada rápida, de preferência, porque, aqui o risco de lesões é muito diminuído, e depois tentar, a partir daí, ir aumentando a distância. Portanto, se começamos com 10 minutos, passado uma semana, se calhar, tentar passar para os 15 minutos. Se é uma pessoa que até já consegue fazer ali meia horinha, até consegue correr, se calhar aumentar um bocadinho ou a distância ou o passo de corrida. Mais vale progredir lentamente do que depois se magoar ou fazer uma lesão e depois ter de estar parado não sei quantos meses a recuperar. E para as idades maiores, ou seja, a partir dos 60, 70 anos, Se calhar priorizar ali um bocadinho o equilíbrio, o treino funcional, que para nos permitir depois um envelhecimento, com alguma qualidade, com alguma autonomia. O grande perigo nestas idades são as quedas, que depois podem levar a fraturas que podem reduzir muito a autonomia das pessoas. E portanto o treino de equilíbrio é fantástico. Um dos desportos ótimos nestas idades, é uma coisa que acho que não há muito em Portugal o hábito, mas é o tai chi. Mas depois temos o pilates, que Sim. cada vez está mais na moda. Depois, para além disso, também a natação, a hidroginástica, porque são exercícios de baixo impacto, tanto para as articulações é ótimo. e é divertido. Exatamente, e sabe bem. Depois acho que a água por si só relaxa. Acho que são sim ótimas opções para estas idades. Vamos falar sobre suplementos. Falamos já da importância do cálcio, não? Falámos. E sobre a osteoporose, mas enfim, há tanta coisa no mercado. São necessários mesmo os suplementos. Os suplementos como a vitamina D e o cálcio, dá para algumas pessoas ali a partir dos 50 anos que podem ter um risco elevado de osteoporose, sim, sem dúvida que sim. Mas lá está, isto depois tudo falado com o médico de família, avaliando o risco, nós depois decidimos se faz sentido fazer só aquele tipo de suplemento e se precisa de medicação para a osteoporose para além destes suplementos. Isto depois é claro que é tudo individualizado. Mas o que aconselha é não se pegar imediatamente em tudo o que existe no mercado e tomar Claro. 7 comprimidos de manhã. Claro que não, até porque muitas das vezes o que nós vemos é que as pessoas acham que estão a tomar imensas coisas, mas depois a quantidade daquele nutriente é uma quantidade mínima. Enquanto que quando nós prescrevemos, sabemos a quantidade exata que estamos a prescrever, que é a quantidade que aquela pessoa precisa de fazer efetivamente. Temas quentes. Creatina é seguro para a maioria dos adultos. Felizmente, é um dos suplementos que estão mais estudados. E para a maioria dos adultos saudáveis, isto é importante de realçar, saudáveis, sim, são seguros. Numa pessoa com problemas renais, a coisa já muda de figura, que só mesmo depois de uma avaliação médica, é que deve iniciar este tipo de suplementação. Riscos da suplementação de testosterona, que é também um mercado gigantesco. E parece-me que há aqui às vezes um bocadinho de influência nos ginásios,
para este tipo de suplementação e aqui sim, há riscos. A suplementação com a testosterona aumenta imenso o risco cardiovascular, portanto pode levar a hipertensão, aumento do colesterol mau, o LDL, e problemas cardíacos, como a disfunção diastólica, a hipertrofia da ventrículo esquerdo, que pode levar depois a infartos e arritmias. Outros efeitos que não cardiovasculares são os efeitos mentais, portanto, pode levar e normalmente acontece muito, um aumento da agressividade, da depressão, da ansiedade. Para além disso, também pode levar à acne, à alopecia, que é a perda de cabelo, as estrias, e quando injetável, levar a reações no local de injeção. Claro que pode haver pessoas, e de certeza que há pessoas que têm necessidade, mas eu diria para o fazerem sempre sob aconselhamento médico. Mas até que ponto é que o estilo de vida, o sono, a gordura abdominal, o stress, influencia mais os níveis de testosterona, afinal, do que a idade em si? Exato, porque a gordura abdominal em si é, digamos que, uma fábrica de estrogênio, o que faz com que depois o nível de testosterona diminua. Portanto, se calhar faz muito mais sentido a pessoa fazer exercício e perder essa gordura abdominal e naturalmente aumentar os níveis de testosterona, do que passar para a suplementação. Portanto, nós podemos ver um homem mais velho, mas com os níveis de testosterona mais altos, porque tem um estilo de vida muito melhor, do que um homem muito mais novo que tem níveis de testosterona mais baixos porque tem maior gordura abdominal, um estilo de vida menos saudável. Portanto, sim, sem dúvida, antes de pensar sequer em suplementação. Olhe para a sua barriga. Exato. Bom slogan. Como é que definiria um homem com mente sã num corpo são? Olha, eu concordo imenso com esta frase. Se uma coisa estiver boa, muito mais facilmente a outra também estará. Se nós olharmos ao espelho e gostarmos do que vemos, muito mais facilmente estamos bem dispostos, temos menos potencial para entrar numa depressão. E o exercício físico, acho que nunca ninguém que sai do ginásio e diz: ai que horror, não devia ter vindo. Não, o exercício físico faz-nos bem, acho que a pessoa depois tem ali uma sensação de dever cumprido e isso é ótimo. Portanto, lá está, corpo são, mente sã. Acho que é uma frase que é para memorizar mesmo. É preciso ter um bocadinho de disciplina também, Sem não é? dúvida. É o grande problema, penso eu, da nossa sociedade, é mesmo a disciplina. Quer deixar um desafio prático? Sim. Por exemplo, para os ouvintes, homens aplicarem já esta semana. Ora, para homens e não só homens, mas também mulheres, se não costumam fazer exercício físico nenhum, faça hoje, levante-se, faça 10 minutos de caminhada para lá e 10 minutos de caminhada para cá. No total já são 20 minutos e vai ver que no final vai sentir-se muito melhor. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Igualmente. Nós voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!